A culpa é péssima companhia. Amados, todas as almas encarnadas atualmente, principalmente aquelas que estão aptas a fazer a sua ascensão, passam agora por um processo de limpeza em seus registros. Limpeza essa que já foi denominada de cura da ancestralidade ou também de limpeza dos porões. Enfim, é um processo de varredura em suas memórias, principalmente em seu corpo emocional. Ao longo das centenas de encarnações, a alma experienciou a dualidade neste planeta de provas e expiações. Submetida ao véu do esquecimento, a memória consciente em cada uma das existências na matéria não lembra das experiências de vidas passadas, porém, os registros nunca são apagados. Permanecem no subconsciente do ser humano como se fosse um vulcão adormecido, mas que pode explodir a qualquer momento. Toda essa bagagem de alma virá para a consciência em tempo real, quando a ascensão estiver completa. Este tempo já está muito próximo. Já foi dito aqui que esta é a última encarnação na dualidade na Terra. Obviamente, estamos num momento decisivo, o qual determinará as duas linhas de tempo, uma que levará para a luz e outra que levará para mundos ainda de dualidade, ou seja, de provas e expiações. A cura da ancestralidade é necessária agora para dar condições à alma de deixar para trás as energias de baixa frequência, como o medo, a raiva, o ressentimento, a culpa, entre outras emoções vividas e que nos causaram dor e sofrimento durante essa longa caminhada na terceira dimensão. A culpa, juntamente com o medo, são os dois maiores obstáculos enfrentados agora pelas almas que ficarão prontas para a ascensão. Se o medo paralisa e retarda o processo, a culpa sentencia uma punição desnecessária. E como uma consciência culpada, o ser humano ainda encarnado não se acha merecedor da libertação. A culpa é um juiz fictício, criado pela alma que se sente fracassada em suas experiências. Com isso, fica martelando em sua mente sempre a mesma sentença: culpada, você é culpado, culpada, não merece ser feliz, não pode ter certas coisas, pois não o fez por merecer, e assim por diante. A consciência culpada está presa num conflito existencial. Ela mesma se auto-boicota. Não se permite nada que lhe possa trazer benefícios. Ela não é feliz nos relacionamentos, pois a culpa lhe diz que não é merecedora. Ela não é bem-sucedida no âmbito profissional, também porque sua consciência lhe diz a mesma coisa. E ela não pode ter abundância financeira, pois, ao se sentir culpada, entende que merece a escassez. Aparando as arestas dos pormenores, uma consciência culpada vive plenamente a escassez, quando, na verdade, nada impediria que ela vivesse a abundância natural das coisas. Muitos ainda acreditam que tal condição limitada é o seu karma. Isso não é verdade. Já contei aqui que a maior causa do sofrimento por que passam as almas prontas para a ascensão é a resistência autoimposta em mudar. Ao resistir em fazer as mudanças necessárias, que nada mais são que o entendimento e a mudança das crenças limitantes, fazem com que a alma encarnada sofra um tempo extra. Isso é uma escolha, por isso, também nos é dito que a dor pode ser apenas uma opção, e a culpa prende a consciência numa dor desnecessária também.
Muitos ainda não estão entendendo como se libertar da culpa. Deixemos claro aqui que a culpa é um sinônimo de arrependimento. Na verdade, as crenças impostas são as maiores responsáveis pela culpa. Acreditar na punição divina pelos erros cometidos leva ao sofrimento desnecessário, pois nada pode mudar uma ação já executada. Tomar consciência de que somos alunos de uma escola de almas e por isso estamos aqui para aprender exatamente como é viver uma mesma situação em suas duas polaridades, isto é, ora na ação do bem e ora na ação contrária, nos faz passar pela experiência a qual nos propusemos antes de aceitar vir aqui neste planeta escola. Entender que não existe erros, mas sim aprendizado em todas as situações. Até mesmo quando a alma encarnada tem a consciência de que tal atitude não é ética e nem moral, ela está aprendendo quais as consequências advirão em virtude dessa ação ao teimar em praticá-la. Ela aprenderá que nesses casos o karma, ou seja, o resgate, será obrigatório. Compreender que não há erros, pois tudo sempre é aprendizado. Quantas vezes foi dito que os erros são os melhores mestres, aqueles que mais contribuem na evolução da alma. Olhar para o passado, reconhecer a falha e aprender a lição contida ali, trazer para a consciência de que tal atitude não é lícita perante a justiça divina, vai fazer com que a alma encarnada se sinta de fato evoluindo, sem culpa e sem arrependimento. O que conta de fato é o entendimento das consequências que virão após cada escolha. Uma vez passada a experiência, repetir o erro, então sim, é uma má escolha. Mas a culpa não vai mudar os resultados dos fatos. Ela vai sim prolongar indefinidamente a dor. Uma consciência culpada precisa apenas entender que tudo é lição. Precisa entender que ela é aluna dessa escola e as lições são a razão dela estar aqui. Quanto mais rapidamente se aprende essas lições, mais rapidamente a alma evolui. Lembrando que todas as lições já foram ministradas nesta escola e agora estamos limpando as gavetas, recolhendo os nossos pertences, pois vamos para uma escola não mais de provas e expiações. Precisamos limpar os porões existenciais, deixando ir todas as emoções negativas oriundas das experiências na não-luz. Precisamos curar essa ancestralidade, ou seja, reorganizar conscientemente os registros da nossa própria história, pois foram aquelas experiências que nos qualificaram para a nova terra, um mundo de regeneração, onde a dor e o sofrimento inexistirão. A culpa não é uma boa companhia agora. Ela só serve para atrasar o restante da caminhada nestes tempos finais de transição. Lembre-se de que aquilo que te faz sentir culpado, na verdade, foram as últimas lições que te proporcionaram a qualificação para a nova escola de almas. Era preciso que fosse assim. Aquilo que mais te causou dor foi também a mais dura lição. E isso era necessário, pois foi a forma que a tua alma escolheu a fim de conseguir o salvo-conduto para a ascensão. Ao compreender de fato o porquê de cada ação praticada, a alma, de forma consciente, exclui a culpa de seus registros e de suas memórias naturalmente, lembrando que a dor, em muitas ocasiões, nada mais é que a resistência que colocamos, seja para uma mudança necessária ou mesmo para a compreensão dos fatos e da vida em si. A dor pode ser, sim, ser uma opção. Depende de cada um. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.